Olá, gente! Hoje a gente está com dois convidados, um jovem e uma senhora, da minha idade mais ou menos, uma senhora respeitável. Mas a ideia é a gente conversar com vocês, explicar uma dinâmica de uma ferramenta, mas ao mesmo tempo estando com eles em exercício, porque aí surgem dúvidas e de repente a dúvida que pode surgir aqui ou a forma de explicar aqui facilita para vocês que estão aí do outro lado. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que está muito em moda, chamada Storytelling, mas que na verdade não é nada mais e nada menos do que contação de histórias. E contação de histórias a gente já está acostumado desde pequenininho. Toda mãe conta para o seu filho, todo filho escuta uma história, né? E a gente é acostumado a ouvir história. Por que essa ferramenta chamada Storytelling entrou tão fortemente agora em vigor? Porque começou-se a trazer para o mercado, ou seja, sair do cenário infantil, de contação de história e tal, para o dia a dia profissional. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a contação de história encanta o outro. Então, quando você vai explicar uma coisa, quando você vai vender uma coisa, quando você vai apresentar um produto, se você faz dentro de um conceito de história, fica mais agradável para quem está ouvindo. Você cria uma conexão com outra pessoa. Né? Então, fica mais fácil do outro compreender o propósito daquilo. Por quê? Porque toda história tem um começo, era uma vez, aconteceu aquilo ali, né? o que sucede, né? O que funciona, e o final, a conclusão. Bem, então, qual é a nossa proposta? O que a gente quer fazer? A gente explicou como é que se usa o storytelling de uma forma como uma ferramenta para você argumentar, para você apresentar um produto, para você fazer uma explicação, né, de um projeto. Mas e o que isso tem a ver com o planejamento de vida? Então, a gente quer trazer... Existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar, isso que a gente vai trabalhar hoje. Existe mapa mental, existe o Canvas, existe o brainstorming, enfim, tem várias ferramentas. Qual é que a gente vai usar hoje? Por que a gente escolheu usar o storytelling? Porque, às vezes, também uma ferramenta que eu uso muito é carta. Né? Eu peço para a pessoa escrever uma carta explicando, que eu já vou explicar mais detalhado isso para vocês. A carta, que parece o que a gente vai fazer hoje, que é mais ou menos o que eu quero que vocês entendam, quando eu trabalho com a carta, o que eu digo? Eu digo, olha, tu se imagina lá no futuro, escrevendo uma carta para ti hoje. O que tu gostaria de ter realizado, o que tu gostaria de ter feito, que dicas tu daria para ti hoje, enfim, né? É como se você estivesse lá no futuro, conversando com você no hoje, que seria o passado. Uhum. Mas quando eu falo isso, a carta legal mas ela é texto, e nem todo mundo é bom de texto. Então, às vezes, a pessoa que não é boa de texto empaca ali e dali não caminha. Por que o storytelling me parece ser uma ferramenta mais fácil, mais interessante, mais acessível para qualquer idade? Por isso que a gente convidou o André, que tem 17 anos, e a Soraya, que tem 47. Né? Então, assim, eu tenho uma diferença aí de 30 anos de diferença de um para o outro, mas que os dois estão num momento... A gente também é importante dizer isso. Mas eu tenho 47 anos e aí eu vou planejar minha vida. Vai, por quê? Porque, inclusive, hoje em dia, do jeito que estão os mecanismos para a vida saudável, as pessoas estão chegando em 100, 110 anos, né? Sim. Então, a pessoa com 47 anos não está nem na metade ainda do caminho. Então, tem muito chão ainda pela frente, né? Então, assim, o que eu quero planejar? E é mais extremo ainda, porque antigamente, pelo menos assim, eu me lembro, quando eu era criança, que eu olhava, a gente dizia assim, a pessoa tem 60 anos, a gente pensava assim, aquela pessoa bem velhinha, né? Hoje, 60 anos, o cara está fazendo Cooper, está sendo triatleta, né? Então, triatleta sênior. É outra visão, né? É outro mundo. Então, uma pessoa com 60 anos tem mais aí uns 50 pela frente, uns 40 pela frente, né? Então, a gente tem realmente que pensar o que a gente vai fazer, né, para frente.
Principalmente se a gente mora no Brasil, que é um país que não é preparado para a pessoa mais velha. Né? Então, assim, já que o país não é preparado, a gente tem que se preparar para estar bem, porque eu posso cair na calçada, tropeçar, não tenho quem me ajude a atravessar a rua. Ou seja, o país não é feito para as pessoas que estão envelhecendo. Então, a gente tem que se cuidar mais ainda. Então, realmente, a gente tem que se planejar. E quando a gente fala em se planejar, todo mundo às vezes diz assim, mas não é planejamento de carreira, né, para a parte profissional. Eu costumo dizer, eu vou usar uma frase que eu ouvi, que vida é vida. Não existe meia vida. Não existe a vida profissional separada da vida pessoal, da vida da família. É uma vida só. A gente, no outro momento, vocês vão ver, que a gente vai explicar sobre isso, que é sobre as arenas. A gente trabalha as arenas da vida, que são as 3 arenas, mas que elas funcionam interligadas. Não tem como você separar. Você não tem como... você está na sua vida profissional e você está com uma pessoa doente na sua casa, um filho seu doente, e você está continuando na mesma vibe profissional como se ele estivesse ótimo. É impossível. Você diz, mamãe, deixa os problemas em casa. Não, você pode até assim, realmente você deixa no sentido assim, de estar lá e tentar não atrapalhar, mas você não tem como dizer, é impossível você dizer que é como se você estivesse com tudo bem em casa. Não é. Né? Então, se acabou um relacionamento, né? Afeta o seu lado profissional? Afeta. Assim como o contrário. Você foi demitido, teve um problema com o seu chefe, você vai estar ótimo em casa? Não vai, aquilo mexe. Nós somos seres humanos, né? Tem a emoção envolvida. Então, eu acho que a ferramenta do storytelling ela é bem legal, porque a gente, no storytelling a gente pode escrever, a gente pode desenhar, né? Eu não tenho a obrigação de escrever um texto inteiro, mas eu vou ter que pensar na minha vida como se fosse uma história. Então, o planejamento que eu quero propor a vocês é assim: imagina a vida de vocês. Sabe aquela história que a gente escuta quando é pequena? Branca de Neve e 7 Anões, a Cinderela, o Homem-Aranha. História, a gente não sabe. Do Homem-Aranha, o cara foi lá, foi picado por uma aranha, e caminhou, e virou, passou maus bocados, matou, o tio morreu, se sentiu culpado. Então, não tem toda essa... Tem os problemas, tem as partes boas e tem o final, né, onde seria um happy end, né? E o que a gente quer propor a vocês? Imagina a vida de vocês como se fosse uma história. Então, assim, antes de eu passar aqui, para a gente poder começar a fazer, eu queria que vocês falassem só um pouquinho assim, quem são vocês, assim, rapidamente. Quem é o André hoje, quem é a Soraya hoje? Certo. O André hoje é um jovem, como eu disse, de ensino médio, entrando para o 3º ano, um ano de decisões, porque tem que escolher para que lado ele vai, né, no caso, carreira e tudo, e não sabe muito bem nem o que ele vai fazer, nem a profissão que ele vai acabar indo. Então, acho que esse é o jovem André hoje. Muito bem. E a Soraya? Soraya hoje, com 47 anos, eu já fiz um carro, várias coisas durante a minha vida. Hoje eu me encontro como personal bronze e com o intuito de investir em mim, de me conhecer e investir na minha vida profissional, que, como você disse, com o tempo, não só na vida profissional, porque é uma interligada com a outra, me sentir assim bem sucedida, né? É isso que eu estou buscando hoje. Muito bem. Então são 2 necessidades diferentes, mas que a lógica de parar e pensar é a mesma. A gente aqui no Brasil tem um hábito terrível. A gente não se planeja. A gente, sabe aquela música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É mais ou menos como o brasileiro vive. Ele vive assim. A gente perguntar, por exemplo, se eu perguntar para vocês hoje, o que vocês vão fazer no carnaval? Eu diria, não sei. Não sei. Né? Tá longe ainda. Tá longe. Mas nós já estamos em janeiro, carnaval em fevereiro. Uhum. Se a gente perguntasse para um alemão, o que você vai fazer no carnaval? Ele diria, desse ano ou do próximo? Provavelmente ele já está organizado desse ano e do próximo ano. Por quê? Porque a forma do europeu pensar, a forma do americano pensar é planejada. A gente, como teve um problema sério de dívidas do Brasil, e inflação, né, e
uma insegurança, uma instabilidade enorme da economia brasileira, o brasileiro teve esse hábito de não saber. Como eu não sabia nem o preço do leite no dia seguinte, como é que eu podia me planejar para alguma coisa? Né? Então, assim, a gente perdeu essa noção de planejamento, que agora é que está com uma economia mais estável, é que a gente está começando a pensar de forma planejada. Mesmo assim, tem tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Teve esse lado ruim, que a gente não aprendeu a se planejar, está começando a usar as ferramentas agora, mas tem um lado bom. O brasileiro normalmente se destaca como grande executivo nas multinacionais, nas empresas mundiais. Por quê? Porque ele está acostumado com a instabilidade, ele está acostumado com o não planejamento. Então, quando acontecem os problemas não vêm planejados. Os problemas vêm para causar o caos. Se adapta bem, né? E o brasileiro normalmente sabe sair facilmente das situações caóticas, né? Porque ele foi criado em caos, né? No meio ao caos, né? E nós não estamos muito bem estável, não, porque a nossa instabilidade jurídica ainda é muito grande, né? Vem um investidor, pode uma lei hoje, amanhã não pode de novo, depois pode de novo. Então, ainda existe muito disso no Brasil. Mas a ideia é essa. Queria passar para vocês que estão aí do outro lado assistindo, para que vocês entendam que pode um jovem de 17, uma pessoa de 48, uma pessoa de 65, de 30, não tem problema. As necessidades são diferentes. A necessidade do André é de entender um pouquinho dele para saber para onde ele vai, né, que profissão ele vai seguir, qual rumo ele vai dar na vida dele. E ele vai resolver isso hoje? Não, né? Porque aí a gente está dando uma orientação, a gente está fazendo mágica, né? Então, uma coisa de cada vez. Mas a gente, pelo menos, começa a desenhar um rumo, que a gente não é acostumado também, o problema do brasileiro, de parar para pensar na gente. Assim como a Soraya, a necessidade dela é outra. A Soraya já tem filhos, os filhos já estão se encaminhando na vida, né? E agora a necessidade dela é de uma busca de uma autorrealização dela, né? Já mais focada no sucesso, do que ela almeja, para ela, sem ter tanta preocupação de quando a pessoa é mãe de crianças pequenas, da educação, da formação dos filhos, não é isso? Sim. Então, a gente vai começar o exercício agora e a gente vai fazer, e vai pedir para vocês que estão aí do outro lado, parem um pouco para pensar em vocês. Normalmente, meus alunos, meus orientandos dizem que minhas perguntas, minhas atividades parecem fáceis, mas são muito difíceis. Na verdade, elas são fáceis. O que é difícil? É porque a gente não está acostumado a parar para pensar na gente. Porque quando eu pergunto assim, me diga 10 qualidades suas, a pessoa passa 5 horas para conseguir me dizer. Porque ela não consegue achar às vezes nenhuma. Né? Me diga 10 defeitos, também desorientado. Me diga 10 sonhos, outro problema. Mas se eu disser assim, olha, me diga 10 problemas aí da sua vizinha. Ixi, mas sai rapidinho. Olha, me diga 10 defeitos aqui da sua mãe. Aí, do seu irmão. Aí é que sai bombeiro. Da namorada, do namorado, do marido. Aí sai rápido. O nosso problema é com a gente. A gente tem dificuldade de se analisar. A gente não teve esse hábito, nós não fomos educados para isso. Já se a gente pegar os orientais, eles já são mais educados para isso. O oriental ele tem a meditação, ele tem o tempo dele, ele pensa nele, para refletir. A gente não para refletir, a gente acha que refletir é perda de tempo. Com certeza. Né? Mas na verdade, a reflexão ajuda a gente a errar menos. Né? Sim. Eu acho super importante. Então, alguma dúvida aqui por enquanto? Não. Não? Estamos claros? Estou esperando que aí vocês também estejam claros. Então nós vamos pegar papel, fiquem à vontade, vocês podem usar muito mais do que um papel, tá? Estou colocando um papel. Vocês estão vendo que a gente tem post-it, tem canetinhas. Em dia a gente pode usar caneta comum? Pode. A gente usa canetinha porque a canetinha ela dá cor, né? Pode ser lápis de cor? Pode. Porque a cor, ela produz no nosso organismo uma sensação melhor de absorção. Quando você trabalha com cor, fixa melhor na mente. E se você, mesmo que você não desenhe, na hora que você escreve, você pode escolher fazer uma determinada cor para um tipo de, para coisas pessoais, outra cor para sonhos, outra cor para os problemas. Enfim, o desenho é seu. A história é sua.
A gente apenas coloca com cor porque acha que fica melhor de tanto da pessoa desenhar como também da pessoa fixar, aquilo ali fica fácil. E se eu errar, não tem problema, risca, faz de novo. O primeiro, digamos, o primeiro desenho, a primeira história sua que você vai estar contando, ela é feita mesmo para você errar. E no decorrer da vida, vão ter coisas que ela vai estar bem bonitinha, que você passou ali depois, e vai ter que mudar. Né? Ixi, eu planejei que, no meu caso, eu tinha planejado não casar, casei. Foi um erro? Não, mas aconteceu, né? Você tá feliz? Eu tô feliz. Se eu não tivesse feliz, eu tinha me separado. Acontece, não é verdade? Sim. Então, são mudanças que vão acontecendo. Um planejamento, também é outra coisa importante, um planejamento, ele não é fixo. Isso é importante, importantíssimo deixar isso claro. Um planejamento, ele não é fixo, ele não é estático, parado. Um planejamento, ele existe, mas você tem que estar permanentemente alterando, avaliando, porque a gente vai mudando. A gente, na idade do André, por exemplo, a gente não está preocupado com a educação dos nossos filhos, né? Está preocupado com a educação dos seus filhos? Não tem nem namorada ainda, não está nem casado, não tem filho ainda. Mas a Soraya, os filhos já não estão mais no colégio. Então, tem um no colégio ainda, né? Colégio, outro na faculdade. Mas ela está preocupada ainda com a educação dos filhos dela. Né? Ainda não finalizou. Sim. Daqui a pouco, quando eles finalizarem, ela já vai estar preocupada com os netos. Ou seja, a gente vai mudando as nossas necessidades, os nossos focos. Então, por conta disso, a gente também precisa ir. Se eu estou fazendo meu planejamento com 17, com certeza quando eu tiver já com 20 já mudou alguma coisa, com 22 já mudou outra, com 20, e vai mudando. E eu vou ter que ir adequando. E diria errado eu ter pensado em ser médica e ter decorrer, ter mudado para eu ser engenheira. Não, porque você de repente pensou que era uma coisa e depois se identificou com outra. Sim. O importante é você buscar aquilo que tem mais a ver com as suas afinidades, com as suas habilidades, com aquilo que você gosta de fazer. É importante a gente buscar a felicidade fazendo feliz, não fazendo por obrigação. Sim. Seja lá o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Sim, os post-its. O que significa os post-its? Você pode usar ou não usar. Os post-its, quando você usa, é porque você pode, é uma coisa que você vai estar naquele canto e depois você diz, não posso tirar por exemplo, uma coisa que digamos que eu estou pensando nas coisas que eu sou boa e que eu preciso melhorar, né? Então eu posso ter uma qualidade que ele, ao mesmo tempo que é qualidade, ele é defeito. Eu, por exemplo, tenho uma, é a sinceridade. Então a sinceridade, ela pode ser qualidade, mas dependendo da situação, ela é um defeito terrível. Você pode magoar a pessoa e tudo. Então, eu posso, na dúvida, digamos que eu estivesse com dúvida, né? Eu posso fazer no post-it, depois eu tiro ele de um canto, boto para o outro, tiro daqui, boto para o outro. Uma coisa que eu quero fazer, mas não sei se eu quero fazer um doutorado, não sei se eu quero fazer agora, eu quero fazer mais na frente, então eu posso mexer os post-its de lugar. Sim. Certo? Eu preciso trabalhar numa folha só? Não, você pode trabalhar com 2, 3 folhas, se você quiser trabalhar o que a gente chama de arenas, né? Uma parte pessoal, uma parte profissional, uma parte da família, enfim. Mas não existe regra específica. O que existe é que na história você vai ter que ter um começo, um desenrolar e um final. Então, você vai imaginar assim, eu vou contar a história da Soraya, vou contar a história do André. Quem é que eu gostaria... Como é que eu gostaria desse final dessa história do André? Né? Então, assim, o que é que normalmente eu sugiro quando a gente vai fazer essa atividade com o storytelling? Você vai pensar como é que você queria o final da história. E no final da história, por exemplo, digamos que eu dissesse assim, eu estou fazendo engenharia e o meu sonho é trabalhar numa multinacional na Alemanha. Legal. Eu não quero digamos, meu sonho profissional é ser presidente da empresa tal lá na Alemanha. Certo, o meu sonho final. Eu falo alemão? Não. Falo inglês? Não. Aí eu já vou para trás, né? Porque eu preciso... Qual é o meu miolo? O que eu preciso estar desenvolvendo para poder conseguir chegar lá? Eu quero morrer com... não quero que vocês pensem, o meu futuro não é amanhã, não. O meu futuro é lá na morte. A gente tem que pensar lá no final.
não quero morrer com 100 anos, com 110 anos, certo? Para isso eu preciso fazer o quê? Preciso me cuidar, preciso fazer exercício, preciso eu tenho alguma doença, eu tenho que estar me vigiando. Enfim, eu quero ter netos, eu quero ter filhos, eu quero conhecer o mundo. O que eu vou ter que pensar lá no final, vocês vão fazer a curva inversa, que a gente chama. Certo? Então, é uma contação de história invertida. Você vai pensar, não tem uns filmes que começam assim, mostra o final, aí volta. Tantos anos atrás, aí começa a história. Mas é como vocês vão fazer. Vocês vão visualizar o final. Como é que eu queria? Quando eu morri, eu queria ter conseguido estar bem aqui, desse jeito. Legal. Agora nós vamos para trás, rebobinando daqui de onde eu estou, o que eu preciso caminhar para chegar bem lá. Entendi. Entendeu? Não tem regra. Podem fazer, podem riscar, podem usar o que quiser. Enfim, vão aí conversando, que a gente vai aqui tirando as dúvidas e conversando com vocês. Bora lá. Tá, mas eu já separo nas arenas, tipo... Só se você quiser, senão não. Tá, bem aberto. Não tem regra. Porque para algumas pessoas é legal separar. Isso é importante também. Eu separo, eu faço minha vida pessoal, diferente da profissional, diferente da outra. Tem pessoas que precisam fazer assim, porque elas se entendem melhor. Tem outras que não. Agora, o que é importante? Eu tive uma aluna minha que ela conseguiu fazer toda a vida dela, há mais ou menos uns 70 anos de vida, numa cartolina, num papel pequeno, assim, muita coisa. Aí não dá, porque nem ela conseguia mais se entender. Chegou num ponto que era tão poluído que ela não conseguia mais se achar. Então, por isso que a gente usa cor, para você poder você conseguir separar uma coisa da outra. Você precisa se entender. Não precisa que outra pessoa entenda, mas você precisa entender o que é aquela sua história. Certo? Então, tem coisas que eu preciso pensar. Eu vou lá para frente, vejo como é que eu estou. Normalmente, o que eu sugiro? Pensa no que você tem de bom, no que você tem de falho, que você pode melhorar, para chegar naquele ponto. Né? O que você precisa ter desenvolvido. Aqui? Lá no final, exatamente. Não precisam desenhar. Não sei desenhar bem, eu também não. Sou terrível. Então, eu desenho, é capaz de pessoa entender o que eu quero dizer. Desenho uma flor, a pessoa pensa que é uma maçã. Mas, enfim, o ideal é que você, não sei desenhar, então rabisca, escreve. Não tem problema. Não existe regra nesse sentido. Mito. Existe a regra, começo, meio e fim. Mas, tirando isso, como que você vai fazer o desenrolar, não precisa, tá? É uma contação de história. Só você imaginar. Se facilitar, faz de conta que tu está contando a história para uma criança, a história da tua vida, a história que você queria contar. Se tiver dúvida, fica à vontade. Não é dúvida. E vocês aí do outro lado, já te respondo, né? Vocês aí do outro lado, que estão assistindo, tiver dúvida, né, quer perguntar alguma coisa, pergunta aí nos comentários, né, manda uns directs pra gente, que a gente tenta ajudar vocês no que for possível. Não há dúvida, eu estou só pensando aqui no meu ponto final, para eu vir começar a fazer a minha história, entendeu? Eu tenho os pontos finais, eles estão aqui, mas para você botar aqui, ele já fica um pouquinho mais complicado. É só você pensar, isso é importante o que a Soraya falou. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Vou escrever aqui, se não acontecer. Só você pensar que é só seu. Ninguém vai ver. Ninguém vai ler. O que eles estão fazendo? A gente vai falar o que eles estão fazendo? Não, isso aqui é deles, né? Então, eu estou ensinando só a ferramenta, né? Eu vou poder ajudar, se ela quiser, se ela tiver alguma dúvida específica, ela vai perguntar, eu vou responder para ela. Mas é importante que vocês entendam que a história da vida de vocês é de vocês, o planejamento é de vocês. Não precisa ninguém ver. Precisa apenas que vocês se organizem e que vocês mesmos entendam. Então, rabisca aí de qualquer maneira. A minha letra é feia, não tem problema. Você lê sua letra? Se você lê sua letra, vai. Outra coisa que vocês podem pensar, que facilita, pensa no linha do tempo. Vai lá na frente, pensa o que quer, põe mais ou menos a idade que vocês imaginam, né, que vocês querem ter de vida, e vem fazendo uma linha do tempo. Faz por década, depois vocês, dentro das décadas, dividem de novo. Esse é só o primeiro, gente. Vocês podem fazer vários storytelling. Vocês podem fazer um macro, um geralzão, e depois irem
subdividindo, né, as etapas da vida de vocês. Também facilita muito. Não sei se estou fazendo correto. Não existe, Mas não eu acho existe que- certo nem errado nisso, tá? A senhora está falando, não sei se estou fazendo correto. Não existe certo nem errado. É uma forma apenas de você organizar, visualizar a sua vida por inteiro. Então não existe esse certo e errado. Viu, Soraya? Ok. Indira, não estou conseguindo fazer assim, storytelling desse jeito, assim, visual. Eu prefiro fazer uma redação. Pode? Pode. Você pode contar uma história como uma redação. Uma redação é uma história. Começo, meio, enfim. Posso fazer como redação? Pode. Indira, que eu não gosto de escrever. Posso fazer um vídeo contando minha história? Pode. Posso gravar eu mesmo falando aqui para mim? Ah, eu quero isso, assim, assim, assado. Pode. Só tem que lembrar que às vezes gravando em vídeo é mais difícil de você depois conseguir enxergar e estar monitorando. Então, se você não consegue escrever e tal, faz o vídeo ou grava. Depois que finalizar, aí você vai escutar e tenta trazer para o papel aquilo que você gravou ou filmou. Por quê? Porque facilita. É diferente, existe um mecanismo no nosso cérebro que ele faz com que quando eu fico visualizando sempre aquilo mesmo, faz com que meu cérebro comece a trabalhar em função daquilo. Eu começo a absorver aquele conteúdo e aquilo de forma positiva começa a interferir na minha forma de agir. Então o ideal é que o seu planejamento ele fique de uma forma visual e que você inclusive esteja sempre vendo ele, sempre olhando, se possível, todo dia é demais, mas pelo menos uma vez por semana você dá uma olhada nele, para que aquilo vá te motivando, aquilo vá te colocando num rumo, no foco de onde você tem que caminhar para chegar onde você quer. Se você faz só o vídeo e o áudio, Indira, mas eu fico escutando. Legal, é bom? É, mas o visual é importante. Então faz o vídeo, faz o áudio, mas tenta trazer para uma ferramenta que você consiga visualizar, que também ajuda. E vocês estão caminhando? Dúvidas? Não, tá fluindo. Ok. Eu sou mais de escrever. Pronto, olha, por exemplo, ó, a Soraya está mais escrevendo, como se fosse uma carta, e o André está mais fazendo pontos de ligação, né, como se fosse uma linha de tempo. É para fazer tudo agora? De todas as partes da vida? Pensa de uma forma geral, pelo menos. Depois você destrincha mais, mas pelo menos tenta colocar os pontos chaves. Tá. Aí, na casa de vocês, eu espero que vocês estejam também fluindo, como disse a Soraya. Esteja caminhando. E qualquer coisa, fala aí nos comentários, manda uns direct pra gente poder tentar te ajudar. Estou começando do zero. Olha aí, o André voltou, está começando do zero, tá vendo? Então, não tem problema. Se você também aí se bagunçou, começa do zero de novo. Eu estou fazendo pessoal e profissional. Separando. Mesmo elas estando uma interligadas na outra, mas para mim fica... mais organizado. Eu ia separar, mas se eu separasse ia demorar 3 dias para fazer, né? Aí eu tô... Agora eu vou focar. Aproveitando essa colocação que o André disse, tem pessoas que faz tipo um geralzão com pontos chaves. Depois do geralzão, aí você sai destrinchando as partes da sua vida, como se fosse um pedacinho dali. Você vai tirar como se fosse um núcleo daquele papel e vai desenhar aquele núcleo detalhadamente, né? Vai destrinchar o passo a passo daquela etapa. Também facilita.
O André fez um comentário aqui brincando assim, cara, se eu fosse fazer separado como eu estava fazendo, ia demorar uns 3 dias. Tem problema se eu demorar assim? Não, não tem problema. Até porque o ideal é que, pelo menos assim, você sente e coloque pelo menos os pontos chaves mais importantes naquele momento. Dali para você destrinchar, você pode levar 1 semana, não tem problema. E mesmo que você leve 1 semana e finalize, vou fazer uma aspas no finalize, você não finalizou. Porque você começa a andar a sua vida, aí você vai começar a usar post-its ou pegar uma caneta e sair riscando nele. Aí você vai lembrar de coisas que você não lembrou na hora que fez, vai desistir de coisas que você botou e não vai querer mais. E por isso que eu disse, ele não é estático. Ele está em permanente mudança. Então, na verdade, o seu planejamento ele nunca vai estar concluído. Ele vai estar em permanente conclusão. Você vai estar... Todo dia você praticamente mexe nele. Não, mas eu não escrevo nele lá, Indira. Mas você mexeu na sua vida. Aí, sem querer, daqui a 1 semana você vai precisar mexer. Porque mudou alguma coisa. Alguma coisa alterou. Então, isso vai... É uma construção constante, né? Não para. Fica talvez mais fácil com preta. Vocês viram que eu gosto de cores, né? Mas não é obrigado não, viu, gente? Não digo, eu só gosto de caneta preta, só gosto de caneta azul. O importante é que você faça do seu jeito. Eu gosto muito de colorir. Eu tinha uma dúvida, mas me fugiu. Fugiu a dúvida? Ah, sim, era pra eu imaginar no final, tipo assim, vou morrer agora, pá. Tipo assim, eu quero morrer com 100 anos, com 110 anos. Imagina assim, morri, o que eu queria ter feito? O que eu queria ter realizado? Ah. É estranho, né? Mas isso só com a gente não pensa na morte, né? Não gosto. Pois é, a gente vai ter, viu, gente? Aproveita aí e fica ligado. A gente vai ter um momento, né? Uma etapa do que a gente está fazendo para vocês, que é falando justamente sobre a morte. A importância da morte, guarda aí que isso vai ser lançado, a importância da morte, da sua morte para a sua vida. Eu li algo que você colocou falando da morte, lembra no Telegram? Eu não gostei de ler, não. Eu não gosto de falar de morte. Mas entenda, quais são as únicas certezas que a gente tem na vida? Não, claro, a única certeza que a gente já tem duas, de nascer sim, e a de morrer. Então, a vida está onde? Entre essas duas etapas. Sim, com certeza, então, mas eu ainda não fui preparada para... Eu não consigo entender a morte. Não precisa, não quero. Não estou entrando. Não gosto de pensar. Calma, não estou entrando no método de entender a morte, viu, gente? Não é isso. Eu só quero que vocês entendam assim: a gente vai morrer um dia. Então eu tenho que pensar assim: se eu vou morrer um dia, o que eu quero ter feito antes de eu morrer? Sim. Então eu preciso pensar assim. Aproveitar enquanto eu tenho tempo. Porque senão o que acontece? A gente fica deixando. Um dia eu faço. Aí a morte vem. E aí eu não fiz. Não é verdade? Verdade. Se eu quero algo, mas não depende de mim, depende de outras pessoas. Por exemplo, eu quero ter netos um dia, só que depende dos meus filhos. Uhum. Se eles não querem ter filhos. Claro. E aí, eu boto aqui ou não? Bota, você não quer? Quero. Preste atenção, gente. No planejamento, a gente vai colocar tudo que a gente quer conseguir, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer deixar de fazer, né? Mas não significa que eu vou conseguir tudo, porque tem coisas que não dependem de mim, como o André colocou. Mas não deixa de ser um desejo seu. Aí o que vai acontecer? Digamos, no seu caso, André, você quer ter netos, mas que depende dos seus filhos, que depende que eles queiram, né, ter filhos. E possam, né? Então, o que pode acontecer? Indira, meus filhos não quiseram ter filhos, eu tinha o sonho de ter netos. O que acontece com uma pessoa que normalmente quer ter um neto, não tem um neto? Fica frustrado. Ou não? O que ele pode fazer?
trabalhar com crianças? Às vezes, tem pessoas que acabam tendo um neto de coração. Né? Assim, não é um neto de sangue, não é filho do meu filho, mas pode ser filho de uma pessoa que eu quero muito bem e eu tratá-lo como se fosse um neto. Então, lembrem, gente, a gente não pode também querer que tudo saia redondinho. A gente tem que achar, tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas que eu gosto muito, que diz que a gente deve ser como um rio. Um rio, quando ele encontra um problema, ou seja, uma pedra no meio do caminho, o que ele faz? Ele contorna a pedra. Ele acha um jeito de passar por ela. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar tudo o que eu quero e vou trabalhar em prol daquilo. Mas tem coisas que não vão depender de mim para conseguir. E aquilo que não depende de jeito nenhum, porque tem coisas que dependem, e a pessoa usa como desculpa. Ah, não consegui, porque não tive tempo, mas não consegui. Aí não. Aí já não... Desculpa, aí o problema já é seu. Mas tem coisas como esse que o André colocou do neto, que realmente independe, né? E nesse caso, você tem que achar uma alternativa e não ficar frustrado. Como ele disse, se eu não conseguir, eu vou ficar frustrado. Você vai ficar um velho ranzinza? Não, né? Eu tenho que achar uma solução, né? Tá certo? Gente, aproveitando, né, vocês que estão em casa, a gente vai ter outras gravações que são momentos assim, com ferramentas, né, da gente conversar, orientar mais junto com a pessoa. Então, se você tem interesse em ser uma dessas pessoas que seja convidada aqui para estar com a gente te orientar mais de perto, né, você ter esse momento com a gente aqui, põe lá no comentário que você tem interesse, que a nossa produção entra em contato com você, tá bom? Demora um pouco para começar, depois que começa, caminha, né? Sim. Caminha. Aí, agora aqui eu vou fazer igual o André. Porque não dá pra você botar tudo, eu tô botando alguns tópicos e tudo, mas você... O importante é nesse momento você primeiro conseguir só ter um cenário geral. Sim. Aí depois vocês em casa mesmo vai vão organizando isso, com certeza. Foi. Foi. Pelo menos um... Parece a história em quadrinho que eu Cheio de balãozinho, né? Pelo menos um panorama geral, né? Sim. Uhum. Como foi a sensação de vocês? Boa. Assim, desse momento, assim, de colocar isso no papel, como foi a sensação? Fala um pouquinho. Não precisa explicar do planejamento de vida de vocês e dos sonhos, mas passa um pouquinho para o pessoal que está em casa, como foi essa experiência, para ver, de repente, eles estão fazendo lá, estão angustiados, não estão conseguindo. Como foi cada um de vocês? É bom a gente escutar a opinião de vocês. Tá. Eu acho que foi difícil, como eu estou fazendo no geral, porque para não focar em um só ponto, foi difícil separar as áreas sem deixar elas interligadas, porque, como a senhora disse, está tudo interligado, então é bem difícil fazer isso. E como eu faço com balõezinhos, então tinha vezes que eu queria ligar todas as setas para o mesmo balão e depois ligar para outro e aí ficava confuso. Então, para mim, isso foi complicado de ver, sabe? Visualizar. E também eu percebi que tem muita coisa, porque uma coisa vai puxando outra e outra e outra, e aí você fica tipo, não. De novo, puxando. Como eu estava fazendo no geral, não tinha como eu ir puxando para outras coisas, senão eu ia... Nossa, eu ia terminar com cartolina aqui. Então,
para mim foi complicado isso, porque, não sei, às vezes não é bom só se adaptar aos detalhes, né? Mas você fez um panorama geral. O ideal depois é você pegar cada pedacinho e ir destrinchando, fazendo planejação. Porque assim você põe um macro, às vezes você não vai estar vendo o detalhe, né? Então é legal depois você pegar aquele macro. Eu quero falar inglês fluente. E para isso, né? Eu quero morar fora, eu para aquilo. Então você pode ir detalhando um passo a passo mais executável, daqueles que estão mais próximos, né? Tipo assim, eu fiz um macro da minha vida, certo? E para esse ano, desse macro da minha vida, o que eu vou fazer? Destrincha aquilo ali, né? E você, Soraya? Já ia, porque me lembrei de uma coisa que eu ia colocar aqui. Então, aproveitando a deixa da Soraya, dizendo para você, não esquece, quer colocar logo? É melhor, se não esquece. A ideia é essa, lembrou, vai lá e escreve. Indira, mas eu deixei meu planejamento na porta do meu guarda-roupa. E eu estou no meio da rua. Eu já digo para todo mundo que eu oriento, assim, tira uma foto do planejamento, sempre atualizada, tira a foto e anda com ela no celular. Lembrou de uma coisa, escreve ali no bloco de notas do celular, chega em casa, bota lá no planejamento. Aí tira outra foto atualizada. Porque o planejamento já disse, ele está em constante construção. E não esquece, isso aí, ó, só lembrei. Se ela não fosse anotar agora, fosse falar, daqui a pouco aí terminasse a conversa, ela podia ter esquecido. Podia ter fugido. Bem, assim, é complicado para começar, né? Por mais que a gente tenha ali onde a gente quer chegar, uma meta, tem mais ou menos em mente, mas até você botar no papel, eu sou mais de escrever, mas eu tenho essa dificuldade até vir o início para poder ir puxando o fiozinho, eu tenho essa dificuldade. Diferentemente do André, eu tenho muita coisa? Tenho, mas eu já estou ali no meio caminho andado, como diz assim, já vivenciei boa parte que ele ainda não vivenciou, parte de filhos e tal, enfim. Não tem tanta coisa, mas quando a gente começa, vai aparecendo, tem um bocadinho ainda. E acredito que ainda vai vir no decorrer aqui, quando eu for passar passar limpo, vem vir mais coisas que a gente vai lembrando e tal. Mas a sensação dá uma sensação assim, o quê? Dá uma sensação prazerosa. Tipo, não é de dever cumprir, porque você vai pôr em prática, mas dá uma sensação assim de alívio, de você conseguir colocar aquilo ali no papel e você tá se prontificando aqui, de você tentar seguir aquilo ali, mesmo que você mude alguma coisa, porque eu penso aqui de uma forma. Amanhã eu posso modificar alguma coisa devido a um ato meu hoje, mas não de fugir daquela sequência. Mas dá essa sensação na gente, em mim, né? De você conseguir colocar aqui e você não ficar tão perdida, que às vezes a gente pensa em mente, mas aí o decorrer do dia a dia, da vida da gente, a gente vai seguindo e às vezes vai fugindo muito do que você queria. E você tendo feito o planejamento, você tem ali por onde seguir, um caminho, né? Você se perder, mas não tanto quanto você não colocar. Então dá ali aquele alívio, aquela segurança, né? De que você tem ali, você traçou um rumo para sua vida onde você quer chegar. Né? Foi a sensação que eu tive, foi tipo um caminho, mesmo que, como o meu tá muito conturbado, digamos assim, eu não sei por onde começar, mas tem ali um caminho, sabe? Tipo, sei lá, porque, por exemplo, botei aqui família, profissão e tal, e aí, tipo, meio que tem 3, 4 caminhos assim, mas tem um caminho, é isso que eu tô dizendo. Mas você, na verdade, não é que você tem um caminho, você tem aonde você quer chegar. Isso. Né? Tem uma frase do filme da Alice, do País das Maravilhas, que é dela, a conversa dela com o gato. Não sei se vocês assistiram. Já assisti, mas eu sou péssima de memória. Mas é uma coisa muito legal quando ele pergunta, ela pede pro gato ajudá-la a chegar, e ele diz, onde você quer chegar? Aí ela olha e diz, eu não sei. Aí ele diz, se você não sabe, qualquer caminho vale. Verdade. Não é verdade? Então, assim, essa sensação, quando a gente põe no papel, eu costumo dizer para os meus alunos, assim, quando você põe no papel, é como se você tivesse começado a trabalhar.
Sim. Quando a gente não coloca no papel, eu vou ter que escrever, professor, eu tenho que botar. Tem. Por que você precisa botar no papel? Porque começa a você se sentir cobrado. São duas sensações. A sensação de que eu comecei, dei o primeiro passo, ao mesmo tempo de uma cobrança minha comigo mesmo. Então, agora eu preciso começar a caminhar. Porque enquanto eu não ponho no papel, que está ali só naquele devaneio, só ali, né? Ele é sonho, ele não é um plano ainda executável, é sonho. Né? E aí no dia a dia, nossa vida cada dia mais corrida, vão aparecendo outras coisas, e aí, ao invés de eu desenhar a minha vida, a vida me desenha. Né? Ou seja, em vez de eu escrever minha história, eu vou viver a minha história, que alguém vai estar escrevendo por mim, que eu vou estar deixando a vida me levar. E aí, isso não é bom, porque pode até ser que você seja feliz, mas é mais provável que você tenha muitos e às vezes pode ser frustrante, né? E é frustrante. Então é como se você tivesse vivido a vida, mas que a vida não é sua. Você viveu uma vida que outros escreveram para você. Você não viveu a sua história. Você viveu a história de uma pessoa que outros escreveram. Então isso é muito ruim. Por isso que a gente está chamando, né? A gente deu esse nome para o nosso curso, que é de desenho de vida. Porque você vai desenhar a sua vida. A vida é sua. Cabe a você desenhar. E a gente tem o hábito de, muitas vezes, culpar os outros. Porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa, porque eu tive filho, porque eu devo trabalhar para me sustentar. Então, assim, Indira, mas isso acontece mesmo? Acontece. Mas quando as pessoas não têm tudo isso, também conseguem dar certo. Então, a gente precisa começar a deixar as desculpas de lado. E deixar de se enganar, né? Porque às vezes a gente faz isso até que é mais confortável. Entendeu? É mais confortável. Quando eu não trago a responsabilidade para mim, por mais dolorido que seja, óbvio, tem pessoas que têm mais facilidade? Tem pessoas que têm mais dificuldade? Tem. Mas se eu não trago a responsabilidade para mim, fica mais fácil, porque eu tenho sempre uma desculpa, mas eu também fica mais difícil de eu conseguir me realizar. Porque se eu não trago para mim, eu vou ter que me encaixar no do outro, no que o outro está organizando. Você vai acreditar que realmente você não faz por causa do outro. Entendeu? E aí aquela crença começa a te dar limitação. Aí você começa a achar que você não é capaz, achar que você não consegue, achar que não é possível. Por quê? Porque de tanto você ir deixando isso para lá e os outros irem organizando para você, daqui a pouco você não consegue mesmo. Porque você começa a acreditar na sua incapacidade. Sim. E, na verdade, isso não é para acontecer. A gente tem que entender que a gente tem capacidade. Né? E isso, novamente, vem da nossa educação. A palavra que a criança mais escuta até os 6 anos de idade, vocês sabem qual é? Não. Não. Eu sabia que tu ia dizer, eu disse não, mas eu sabia que ela ia dizer isso. Não, mas é verdade. É a palavra que a gente mais escuta até os 6 anos de idade. É não. Não faça isso. Não faça isso, não pode. Certo, não é. É não. Então, a gente pega uma criança, a coisa mais engraçada, uma criança, por exemplo, ela cai no chão. Ela cai, e digamos que não foi uma queda grande, certo? Ela só caiu, não se machucou. Ela cai. Aí ela levanta e olha para a mãe, que é o apoio dela, ou daquela pessoa que ela tem relação. Ela olha. Se a mãe não disser nada, só sorri, levanta. Ela levanta e não chora. Mas se ela disser, meu Deus, vai... Ou dela vai chorar. Sim. Porque ali não foi uma queda grande, mas a reação da criança é em função daquela que está ali, daquela pessoa que está dando a noção de mundo para ela. Então, nossa noção de mundo é o quê? São muitos nãos. Não faça isso que você vai cair. Não vá tomar banho de chuva que você vai gripar. Não saia sem blusa que você vai pegar um resfriado. Não deixe de não coma isso que você vai ficar doente. Então é muito não. E o cérebro? E o cérebro vai assimilando esse bocado de não e vai nos deixando cada vez mais cheio de limitações. Se a gente pensar, parar um pouquinho e olhar uma criança, pega uma criança de 2 anos de idade, 3 anos, que ela não tem noção de nada. Ela tenta botar o dedo na turma, ela não tem medo. Né? Ela está arriscando, ela está conhecendo o mundo. Todos nós já fomos essa criança. E todos nós acabamos por nos tornar adultos, alguns com mais receio, outros com menos. Não estou dizendo que a gente tem que se jogar no escuro. Não, tem que estar com o pé no chão. Mas eu também não posso me permitir não tentar. Sim. E eu vou errar? Vou. Gente, errar não é errado. Nos Estados Unidos, quando você vai pedir um financiamento, se você quebrou
uma vez, 2 vezes, na terceira vez você tem mais chance do financiamento ser melhor. No Brasil, você quebrou uma vez, lascou, você nunca mais pega dinheiro. Eu já ia dizer. Né? Uhum. Não é desgraça, porque no Brasil a pessoa falhou, pronto, já não serve. Nos Estados Unidos, o que se entende? Se você quebrou uma vez, quebrou a segunda, rapaz, você não precisa quebrar a terceira, você aprendeu com ele. E a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, assim, não estou dizendo que vocês saírem aí errando, quebrando tudo, não. Mas, pelo amor de Deus, não deixem de tentar por medo de errar. É. Né? Então, assim, é importante que a Não gente sabe se vai isso. dar certo se não fizer. Se não fizer. Eu não posso viver de si. E se eu tivesse feito? E se isso? E se eu tenho que tentar. Eu vou errar. Como disse, acho que foi Isaac Newton, que ele não errou tantas vezes. Acho que foi Isaac Newton, não tenho certeza. Não errou tantas vezes. Ele só... Ele não falhou tantas vezes. Ele disse, não falhei tantas vezes. Sei quantas vezes foi. Eu só acertei, eu só melhorei a forma de eu resolver meu problema e resolvi na última tentativa. Eu não errei 999 vezes. Eu achei 999 formas de não encontrar o resultado. Porque se ele não tivesse falhado em todas elas e continuado tentando, ele jamais teria acertado. Até eu fiz um post um dia desse no nosso Instagram, colocando uma pessoa tocando piano e tinha uma pessoa do lado dizendo assim, era tipo um memezinho, né, dizendo, pare de tocar, você toca muito mal. Eu vi. Aí a resposta do rapaz, mas se eu não continuar, eu nunca vou tocar bem. Óbvio. Né? Quando você começa a dirigir, você não dirige que presta, você começa a tocar o piano, você não toca que presta. Então, a prática leva à perfeição, ao acerto. Mas para eu poder ter essa perfeição e esse acerto, eu vou precisar errar algumas vezes. Então, não tenho medo de errar. Façam o plano de vocês vão mexer nele, vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado. Mas a probabilidade de você conseguir mais resultados e mais sucesso, ser mais feliz, tendo isso, como o André disse, eu tenho um rumo, tá bagunçado aqui pra caramba, eu tenho 4 ruas aqui para caminhar, mas eu sei pelo menos agora onde é que eu quero chegar. Já ajuda demais, gente, do que ficar igual a Alice. Não sei para onde vou, aí qualquer caminho dá certo. Quem você quer ser? O que o André disse ou o que a Alice está dizendo? Aí, igual aquele programa antigo, né? Você decide. Gente, obrigado a vocês hoje por estarem aqui conosco, pela presença, pela disponibilidade. Espero que tenha ajudado, né? Que seja um começo aí, um primeiro passo, né? Agradeço aí vocês que estão nos assistindo. Escrevam as dúvidas. Escrevam se quiserem vir aqui participar, como a Soraya e o André, né? Vamos ter vários momentos assim. Enfim, por hoje é só. Nem doeu. A frase... Testou, Flozinha? Eu não sei se Podia é ter essa. acompanhado. Podia ter dito. É porque eu só lembrei depois. Vai, continua falando aí que eu boto lá. Era 1000... Que frase aquela Pra dele? Isaac Newton, porque eu não lembro como é, mas é exatamente isso.